Glória a Deus. Vamos ler já o nosso texto que está... Opa, então vamos ver aqui. Eu estou com dificuldade de ver a cor. É Lucas 7, 36. Daí dá para ver melhor? Não, né? É com o sol, nós estamos realmente... E eu vou mostrar algumas fotos, talvez vocês não vão ver muito bem, de dia, de noite seria melhor. Lucas 7, 36. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou já ler aqui. Os irmãos acompanhem, depois assentaremos. Convidou, ou seja, o Senhor Jesus, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eu acho que eu estou falando muito alto, né? Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Podeis assentar, queridos? Então, queridos, fazendo uma apresentação aí, como o pastor Marcos falou, né? Sou casado com a Shirley. Em setembro vamos fazer aí 34 anos, né? Família, tivemos 3 filhos, um faleceu em 2012, levou um tiro na cabeça dentro do carro, não foi esclarecido pela polícia, ele estava sozinho, provavelmente um assalto, ele tinha um carro turbo, e certamente mandaram parar e ele acelerou, bateu, levou o tiro e aí bateu forte, deu perda total no carro. E é esse aqui, o Ariel, né? Morreu em 2012. O Silas e o André, o Silas é ministro de louvor na nossa igreja, o André se casou esse ano, está fazendo a FABC, já está no 2º ano da FABC. Depois que ele fez engenharia, ele quis então fazer teologia, sentiu o chamado de Deus, está fazendo teologia. A nossa família aí, né? Desde 1977, estou na igreja, na CBN, né? Em 77, eu me tornei membro da Igreja Batista Esmirna, em Mauá. Eu me batizei em 75, com 17 anos, e em 77 mudei para Mauá e me tornei membro da Igreja Batista Esmirna, que é uma igreja da nossa convenção. Então, há 40 anos que eu estou na nossa convenção. A convenção tem 50, eu acompanho essa história já há 40 anos. E por isso senti de Deus
sentindo o momento histórico, eu estava preparando a outra palestra, quando senti de Deus um mover nessa direção de compartilhar com alguma coisa mais para o lado histórico e depois uma teológica, né? Em 1978 eu fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, formatura foi em 1984. Então, a cor vermelha ali não está saindo, né, sobressaindo. Ali eu vejo bem, então eu vou ler algumas coisas percebendo que os irmãos não estão vendo, né? Aí a minha ordenação, né, em 1988, na Igreja Batista Esmirna também, o pastor Valdemar, que me ordenou, e recebi o número 661 da Ormiban. Eu não sei se tem o 666, né? Eu falei, ufa, mas melhor que foi um pouco antes. Pode ser que o próprio computador lá foi instruído a cortar esse número, né? E a foto, né, sem a dificuldade da luz, aí vocês nem conseguem ver, mesmo quem conhece, talvez algum pastor aí. Aqui, a organização da igreja, nós fundamos a Igreja Batista Brilho Celeste em 1989, tá? E pastoreamos essa igreja até 2005. 2005, ordenei um pastor jovem, deixei naquela igreja e me dediquei mais ao magistério e aí está então a igreja e aqui a organização da igreja, né? O pastor Valdemar é esse aqui, não sei se alguém aqui que o conhece, e os demais pastores ali. Em 2012, começamos uma outra igreja, a Igreja Batista Família Aliança, que pastoreei até março, agora abril deste ano. Deixei lá o pastor Ademir no meu lugar e estou com um projeto aí, por isso, um projeto de Deus que eu sinto. Eu estou escrevendo uns livros de teologia sistemática, né? São 8 volumes de teologia sistemática, um volume para cada semestre, cada módulo que nós temos lá na FABC. E o pastor Maurício, os irmãos conhecem o nosso atual presidente da estadual, ele, conversando com ele, ele falou, Sandoval, se você fizesse um doutorado, né, não acrescentaria para esses livros? Eu falei, acho que não muito, não. Ele falou, e se fosse um doutorado nos Estados Unidos? Eu falei, e acrescentaria bem, né? Acrescentaria bem. Eu falei, mas é complicado, né? Só que aquilo, o Espírito Santo ficou queimando no meu coração, né? Eu falei, poxa, o pastor Maurício me lançou uma palavra profética que agora não tem como escapar, né? E acabei tendo que aceitar o desafio do Senhor e estou me planejando, então eu vou me dedicar mais às aulas, aos livros, melhorar. Os livros hoje estão em média aí 250 páginas cada volume, né? Mas ainda precisam melhorar, Então eu estou fazendo isso e melhorando o inglês também para tentar fazer o teste aí, passar para enfrentar e estar lá por 2 anos, provavelmente 2019 e 2020. Por isso que eu já deixei o pastorado e 2018 deixar também a direção da FABC para ir para lá, né? Então, essa igreja pastoreei até agora, março deste ano. Em 2005, ao encerrar ali, parar com o meu pastorado na Brilho Celeste, conversando com o pastor Maurício, a gente é muito amigo, e eu considero o meu mentor, né? A gente conversa sempre que possível, um pouco e tal. E ele falou, rapaz, eu tenho um sonho, um plano, vejo uma necessidade, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para operacionalizar, para fazer, né? Que é um curso básico de teologia para as nossas igrejas. Eu vejo necessidade, tem até algumas igrejas já me pedindo, mas é uma coisa que toma muito tempo. Eu falei, eu agora, né, parei essa atividade, eu acho que eu posso fazer isso para você. Então, nós combinamos aí 12 matérias estratégicas no NCO, Núcleo de Capacitação de Obreiros.
montamos esse curso, muitas igrejas adotaram nas suas igrejas, é um curso básico para os obreiros da igreja, né? E aqui o cartaz, e eu até fiz questão de mostrar aqui, porque nessa conversa que eu tive com o Maurício nesse ano, ele falou, olha, volta a divulgar o NCO. Nós divulgamos naquela época, o curso ganhou vulto, não divulgamos mais. Em 2007 eu comecei a FABC e não tive mais tempo de divulgar, e o curso foi diminuindo assim, e quase que parou de... Só as igrejas que já tinham tido, às vezes faziam uma nova turma, e esse ano nós voltamos a divulgar, e até vocês, se quiserem aí, depois podem procurar conhecer melhor esse curso, 12 matérias, tá? Curso apostilado e tal, e estamos reativando aí, trouxe até algumas apostilas para mostrar para os colegas aqui, tá? O pessoal da ABN aí depois, eu tenho algumas apostilas aqui para mostrar. Então, em 2007, fundamos a FABC, mais 4 colegas lá do ABC, fundamos, era a Faculdade Batista do ABC, com essa questão do MEC, nós mudamos o nome para FABC Seminário Batista, né? E estamos ali à frente, funcionamos numa das igrejas nossas do ABC, e, como eu disse, estamos num momento maravilhoso, num momento ímpar, num momento histórico, num momento de grandes oportunidades, onde nós estamos, a nossa Convenção Batista Nacional, os batistas renovados, estão completando 50 anos. A Reforma, Martinho Lutero, está completando 500 anos. Eu lendo aqui o texto, agora que eu percebi que um devia 500, outro devia 50, e o Senhor perdoou os dois. Não foi de propósito que eu escolhi o texto, não. Deus pode ser, né? Ele faz tudo perfeito, né? Mas nós temos então aí, temos também, sabe que lá a FABC estamos fazendo 10 anos. Né? Então temos uma coisa assim muito especial aí, esse momento. E eu me considero um grande privilegiado por ter nascido nessa geração. Né? Hoje eu posso crer que eu tenho a mesma unção que Jesus tinha. Que eu posso fazer as mesmas obras que ele fazia. Porque se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, eu não creria, porque ninguém cria. Ninguém conhecia o movimento pentecostal, ninguém conhecia os dons do Espírito. Ninguém buscava os dons do Espírito. Mas hoje nós temos o poder pentecostal. Hoje também nós temos um aparato tecnológico que pode nos ajudar. Vivemos num momento maravilhoso para fazermos a obra de Deus. 2017. E eu quero compartilhar com vocês, nesses 40 anos, alguma coisa que eu vivi da nossa convenção. Em 1978, eu vim aqui perto, em Bauru, num acampamento das igrejas batistas nacionais do estado de São Paulo, pastor Edson Quinese, né? A igreja dele que hospedou aí esse acampamento, eram poucas igrejas, mas as igrejas do estado estiveram aí em um acampamento maravilhoso, que o fogo do Senhor incendiou os corações dos jovens que ali estiveram. Em 1979, eu estive no Conjuban 2, em Belo Horizonte. Também ali sentimos a presença do Espírito de Deus queimando em nossos corações. E ali eu vi como se faz um congresso. Infelizmente, na maioria das vezes, nós não fazemos congresso. Porque se não houver
uma propositura, se não houver um manifesto do Congresso, não foi Congresso. Em 1979 ainda eu estive no 13º Encontro de Renovação Espiritual. O pastor Rosivaldo de Araújo fez esses encontros até o 13º, é histórico porque foi o último. Depois ele não fez mais. Mas esses encontros fizeram história, especialmente lá no Nordeste, e sem dúvida ali também houve um mover do Espírito de Deus. Em 1991, participei desse retiro dos pastores da nossa ordem. Foi na Serra do Japi, ali no acampamento da Igreja Batista de Jundiaí, da nossa igreja de Jundiaí, né? E, queridos, num determinado dia havia nós homens, nós pastores, uma reunião da ordem, uma reunião administrativa. O pastor Antenor está ali, talvez ele vai lembrar disso, hein? Né? Nós ficamos ali a tarde inteira tratando de tantos assuntos, até de comissão de ética, de pastor, né? Esses problemas que tem que tratar. As nossas mulheres subiram lá, tinha um monte de oração. Acabou a reunião lá para 5 e pouca, começou a escurecer, e nós estamos esperando as mulheres virem para a janta, e escureceu, e as mulheres não vinham. Vários pastores ficaram preocupados, falaram, o que será que está acontecendo? Nós vamos lá ver. Eles foram lá ver e estava caindo um fogo tão tremendo que as mulheres não tinham medo nem do escuro. Já tinha escurecido e elas estavam lá. Um fogo maravilhoso do Senhor caía ali, né? Entre as coisas que aconteceram ali, 3 mulheres foram tomadas em cânticos espirituais. Quem aqui já viu cântico espiritual? Mais da metade, né? E quem aqui nem sabe direito o que é isso? Tem alguém? Todos sabem? Ok, né? Então vocês sabem que é um cântico em línguas, né? Uma música que você nunca viu e uma língua que você nunca viu, não sabe o que está falando. 3 mulheres foram tomadas em cânticos espirituais em uníssono. Né? Uma das 3 foi a minha esposa, a outra, está difícil aqui de ver, né? O pastor Reinaldo, que era daqui de Andradina. Além do pastor. Quem conheceu o pastor Reinaldo aqui de Andradina? Alguns, né? O pastor Reinaldo era a esposa dele. Né? A esposa dele era outra, e a outra também uma esposa de pastor. Ele está por aqui, eu não lembro o nome dele, nem o nome da esposa, me perdoem. Também não lembro o nome da esposa do pastor Reinaldo. Mas essas 3 mulheres foram tomadas em cânticos espirituais, em uníssono. E enquanto elas cantavam, todo mundo arrepiava. Vocês podem imaginar, coisas tremendas foram acontecendo ali naquela reunião, e nós homens estávamos perdendo isso. Estávamos tratando de negócios. Né? Em 94, tivemos no Conjuban, o 8º Conjuban, em Curitiba. Eu fui com 8 jovens da minha igreja, da Brilho Celeste, neste Conjuban. Havia ali cerca de 4.000 jovens do Brasil inteiro. Uma das experiências que vimos ali, vou contar para os irmãos, numa das noites eu estava hospedado num acampamento da Evangelho Quadrangular, cabia ali 700 pessoas. As pessoas foram espalhadas pela cidade, né? E 700 estavam naquele acampamento, ali naquele local, num acampamento da Evangelho Quadrangular. E depois de uma palestra, a gente estava lá, aquele fogo queimando. Os jovens, naquele meu dormitório mesmo, cabia ali umas 20, 30 beliches, né? Então, uns 60, 80, uns 80 jovens naquele dormitório que eu estava.
e todos foram para a vigília. Eles falaram, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma vigília. E todos foram. Ficamos alguns ali, eu estava conversando com os três, um deles era presidente da mocidade de uma igreja lá no Rio Grande do Sul. A gente ficou conversando e o tempo foi passando, a gente compartilhando e tal, e não tinha ninguém dormindo ali também. Lá para umas 3 da manhã, trouxeram um japonês forte, né? Ele tinha assim, 1,5 metro por 1, né? Gordão, fortão, assim. E trouxeram ele empurrando, ele falando em línguas. E falaram, ele é do Mato Grosso, é batistão, veio com muita sede, aí já foi queimado. Vamos trazer ele para dormir, porque ele está num fogo só, né? Daqui a pouco ele vai... Deita aí. Ele falando em língua, deita. E ficou lá deitado e falando em línguas. E a gente ali conversando, ali uma meia hora, ele parou de falar em línguas, levantou, foi para a vigília de volta. Então é maravilhoso você ver esse fogo, né? Essas coisas acontecendo em nosso meio. Em 96 participamos aí do Conjubanesp em São Carlos, fomos um dos preletores. Já não vimos assim um mover tão maravilhoso. Em 2007 participamos aí dos 40 anos da convenção, né? Ali em Brasília. Nesses 50 anos eu não estive. Eu estive no 30 em Belo Horizonte, nos 40 em Brasília, mas nos 50 lá em Búzios eu não estive, não pude estar lá. E vamos pensar um pouquinho sobre o avivamento. Quando virá o avivamento? Nós lemos o texto, queremos tirar algumas lições dele nesse aspecto. Desperta Tu que Dormes, um livro da irmã Rosalie Appleby, ela dá uma definição de avivamento aí. Avivamentos são épocas em que os cristãos são despertados para uma vida mais espiritual, para orações mais fervorosas, para desejos mais ardentes de promover a causa de Cristo e a salvação dos pecadores. Nós dizemos que temos um avivamento quando a igreja está buscando santidade e uma íntima comunhão com Deus. Quando acontece muitas conversões de pecadores. Quando acontece muitas operações sobrenaturais de Deus. E manifestações dos dons espirituais. Então, muitas vezes nós nos dizemos renovados, mas não vemos. Um se levantar em línguas ali e outro se levantar aqui e dizer, esta é a interpretação. E aquele fala e esse interpreta. E aquele fala e esse interpreta. Não vemos. Numa vigília, alguém se levantar e dizer, assim diz o Senhor, e trazer uma profecia. Eu digo, não vemos assim de uma forma rotineira, de uma forma... Temos um avivamento quando há muitas operações sobrenaturais de Deus. Né? Muitas. Umas e outras nós vemos, sim, de vez em quando tem. Mas então não é avivamento, tem que ter muitas. Dizemos que temos um avivamento quando há tanta sede da presença de Deus que a igreja está disposta a pagar o preço de oração. Dizemos que há um avivamento quando há um impacto na igreja. A minha experiência, eu vi alguns avivamentos, infelizmente não consegui participar de nenhum deles. Na minha igreja eu pus lá uma placa viva no Senhor, mas não consegui que a igreja tivesse sede de Deus ao ponto de pagar o preço para o avivamento vir.
Mas na minha experiência, irmãos, não é bíblico, na minha experiência eu vi que quando há um avivamento na igreja, ela dobra de número de membros a cada ano. A igreja esse ano está com 250, o ano que vem está com 500. O ano que vem está com 1.000. O ano que vem está com 2.000. Aí você fala, estamos no avivamento. Porém, é bom que esse avivamento não impacte só a igreja, ele impacte a cidade, a região. Em Santarém aconteceu um avivamento, né? E lá há uma igreja com 70.000 membros, a cidade tem 250.000 habitantes. Então, isso impactou a cidade. Dizemos que está um avivamento quando há um impacto até no país. A Coreia teve um avivamento de proporções nacionais. Isso é lindo. Aqui, como eu disse, a gente vê às vezes algum avivamento em uma igreja. Não chega nem a impactar a cidade. Mas lá houve um avivamento de proporções nacionais, ao ponto de que hoje a Coreia tem maioria evangélica no país. Mais de 50% do país é evangélico. A igreja cresceu. Em 1992 estava com 700.000 membros. Hoje está só com 1 milhão de membros. Só, né? Porque a cidade só tem 8 milhões de habitantes. Mas há muitas igrejas ali com mais de 100.000 membros. O avivamento impactou a cidade, impactou o país. A Coreia, há 20 anos atrás, ela tinha metade da renda per capita do Brasil. Hoje ela tem 10 vezes mais a renda per capita do Brasil. O avivamento traz até isso. Né? Traz até isso. Glória a Deus. Quando virá o avivamento, né? Calvário e Pentecostes, José Rego do Nascimento faleceu ano passado, né? E ali ele nos exorta a não ficarmos só no Calvário. Duas grandes conquistas do Senhor Jesus para nós, não foi só o Calvário. Temos que também tomar posse do Pentecostes. E nós geralmente tomamos posse só do Calvário, da salvação, do poder do sangue, para nos lavar, nos purificar, nos capacitar a servir ao Deus Santo. Mas aí onde a gente precisava de capacitação para ir lá fora e dar testemunho com poder, e aí a gente não vai até o Pentecostes. Pastor Enéas Tonini andou por todo lado pregando o batismo no Espírito Santo. E ele conversou comigo, ele falou, Sandoval, não fui eu, não. Deus usou mais o meu livro. Eu ia no Rio Grande do Sul, chegava lá, todo mundo já tinha lido o meu livro, a multidão estava preparada, eu começava a falar, o fogo caía. Não era eu, não. Então, homens de Deus, né? Não é ele, mas ele está cheio do Espírito Santo, um vaso cheio do Espírito Santo, né? Quem conheceu o pastor Enéas sabe disso. Né? Sempre que você conversava com ele, você tinha essa sensação. Você estava conversando com um homem cheio do Espírito Santo. Avivamento faz parte das nossas raízes. Amém? Da nossa história, da nossa vocação. Está no nosso sangue, na nossa veia. O avivamento sempre tem uma pessoa. Na Coreia, Paul Yong-Shu começou o avivamento. Santarém, Abe Uber. Nas igrejas que eu conheci, posso citar aqui pastor Idequim, posso citar ali pastor, fugiu o nome, então só na igreja local. Eu vejo que avivamento sempre tem um líder, alguém que paga um preço.
Mas além de ter uma pessoa, avivamento também tem que ter condições favoráveis. Como diz o Andorinha só não faz verão. Na Coreia, por exemplo, né, a Coreia já estava igual ao Brasil, já havia muitos evangélicos na Coreia. Só que evangélicos assim igual aos brasileiros, né? Que não fazem diferença na sociedade. Tem um monte de evangélico lá na Câmara, mas se aquilo fosse sal, a Câmara estava bem salgada. Mas não é sal. Se fosse luz, não havia tantas trevas na Câmara. Câmara, na Câmara dos Deputados em Brasília. E a Coreia também já havia condições favoráveis para um avivamento. A Coreia já era, depois no pós-guerra, né, tinha terminado a Guerra da Coreia, o evangelho estava crescendo muito, como estava no Brasil, mas não era um avivamento ainda. Tinha lá 15% da população evangélica, mas mesmo esses 15%, como eu falei, gente, se colocar 15% de sal numa panela, como que vai ficar a comida? Salgada. Sal é assim. Mas quando o crente não é muito sal, não faz muita diferença. E lá na Câmara parece que tem mais de 15% de evangélicos. Não é bem sal, mas o Paul Yong-Chu foi fazendo a diferença, outros se juntaram a ele, não foi ele sozinho, foi formando, Deus já tinha formado condições favoráveis. Eu creio, meus irmãos, que no Brasil, em 2017, há uma palha aí, esperando alguém riscar o fogo. Eu creio que nas nossas igrejas, aleluia, há uma palha esperando uma faísca. Condições favoráveis. O avivamento tem lutas. Tá? Tem lutas. Tem oposição. O diabo se levanta. Houve um avivamento em Éfeso, a Bíblia registra, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Fizeram uma fogueira lá de livros, de rolos de livros esotéricos. Nova Era, bruxaria, né? De bruxo aí do Harry Potter. O Potter daquela época, né? Fizeram uma fogueira. Diz que valia lá 50 mil denários, isso é o quê? Uns 500 carros. Coisa muito... isso é avivamento. Né? Vai vir oposição? Vai vir paulada? Vai. Né? Tem lutas, o avivamento tem lutas. Por isso que o avivamento não deixa de ser uma onda. Sobe e desce. O bom é segurar o máximo para descer, né? A Coreia até que está segurando bem. Já estacionou. Agora é segurar para não descer. Continuar cheios do Espírito. Continuar evangelizando o mundo. Se não tem mais o vizinho para evangelizar, vamos sair lá fora, vamos evangelizar o mundo. Quando virá o avivamento? Nesse texto, nós vemos que um homem convidou o Senhor Jesus para jantar com ele. Coisa maravilhosa, não? Nós também convidaríamos Jesus para jantar conosco, né? Sabe, e aqui eu vou, com a autorização do Senhor, dar um puxão de orelha nos homens, para a gente aprender um pouquinho com as mulheres. Porque o homem, ele convidou Jesus para almoçar na sua casa. Mas faltou muitas coisas ainda, né? Por que ele convidou Jesus para jantar, almoçar não, jantar na sua casa, cear na sua casa? Por quê? Ele buscava comunhão com Jesus? Que seja, né? Não sabemos a motivação dele. Pode ser que ele queria só status, né? Ou convidar esse mestre Galileu aí.
ser rabi, dá status. Você convidar um rabi para almoçar, jantar na sua casa, né? Pode ser também isso, não sabemos o porquê. Mas se ele buscava comunhão, ainda perguntamos que nível de comunhão ele buscava com Jesus. A comunhão tem níveis, sim. Tem. E aqui é que os homens pecam. Os homens costumam fazer as coisas pela metade. Os homens costumam não se entregar completamente. Os homens costumam ir até o meio do caminho. Os homens costumam ser racionais e não se apaixonar por Jesus. E eu creio que o avivamento virá quando os homens tiverem uma atitude certa para com Jesus. As mulheres já estão na palha seca. O problema são os homens. Nós, pastores, nós, diáconos, nós, seminaristas, homens. O livro diz o que acontece quando as mulheres oram. Pois é. Olha lá o que aconteceu quando as mulheres oraram. E o que acontece quando os homens oram? Também acontece coisas maravilhosas. Mas os homens não se aprofundam nos relacionamentos. A mulher, sim. E aqui uma mulher vai ter lições para nos ensinar. E nós precisamos aprender com elas. Sim, quando elas oram, coisas maravilhosas acontecem. E nós precisamos orar como elas. Quando os homens oram? Precisamos. Lembrando aí do que aconteceu na Serra do Japi. O avivamento virá, tirando essas lições do texto, podemos dizer que o avivamento virá quando os homens caírem aos pés do Senhor Jesus. Simão, nosso fariseu, que convidou Jesus para comer na sua casa, ele não deu um beijo em Jesus. Paz do Senhor, irmão. Né? Quando chegar a paz do Senhor, irmão, um abraço, um beijo. Ele não deu água para Jesus lavar os pés, mas se ele soubesse quem era Jesus, falava: Senhor, eu não sou digno de lavar os teus pés, nem de desamarrar a tua sandália, mas o Senhor me permite? João Batista, o profeta João Batista, ele falou: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, muito menos lavar os pés dele. Mas, queridos, lavar os pés de Jesus não é uma questão de ser digno, é uma questão de amor. Simão poderia ter tido a honra de ter lavado os pés do Rei dos Reis. Perdeu essa chance. Quantas chances nós, homens, estamos perdendo? Precisamos conhecer quem é o Senhor Jesus. Ele fala: olha, se esse fosse profeta, se ele fora profeta, depende da tradução, né? Tem o si. Ele não conhece Jesus. O homem mais cheio do Espírito Santo que já pisou nessa terra. Se Eliseu tinha dom de revelação e sabia das coisas, quanto mais Jesus, é claro que ele sabe. Ele até já perdoou os pecados dela, por isso que ela está aqui aos pés dele. Ela teve um encontro com Jesus, ela foi transformada, ela foi perdoada, ela passou a ter paz na sua alma, ela foi libertada de uma condição vil, porque ela servia a Satanás.
E agora, ela não vai perder a sua oportunidade, mas nós homens perdemos. Ele é o Cristo, ele é ungido. Ele não é um ungido, ele é o ungido, o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. E Pedro reconheceu isso, tu és o Cristo. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos saber o Deus que nós servimos. Ele é o Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Senhor, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, só tu és Deus, só tu és Senhor. Diante de ti todo joelho se dobrará. E por isso nós temos que cair aos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele é um hóspede honrado. Ele é aquele que é maior do que esse templo, maior do que o sábado, maior do que a lei. Ele é aquele que, sendo rico, se fez pobre. Que, sendo Deus, se fez homem. Que, sendo Senhor, se fez escravo. Que, sendo a vida, aceitou morrer. Ah, nós precisamos lavar os pés dele quando ele chegar na nossa casa. Não devemos mandar o nosso filho lavar os pés dele, não. Porque aquele fariseu, se ele tivesse um pouquinho mais de citocômetro, 0,01%, ele mandaria um servo, um escravo, mandaria o filho mais novo. Mas se ele tivesse um pouquinho mais, ele fala, não, essa honra vai ser minha, não vou passar para outro. A honra de ser cheio do Espírito Santo vai ser minha. Nós cantamos aqui, Senhor, dá-me as tuas asas para que eu possa voar mais alto, né? Sabe, Ele já deu. Nós estamos orando, a oração já respondida. Às vezes, pastor, ora por mim aqui, eu estou com essa enfermidade. Eu oro, aleluia, irmã, glória a Deus. Receba a sua bênção. Na hora que ela vai embora, pastor, continua orando por mim, tá? Eu falo, oh, Jesus, tem misericórdia. Dá fé a essa irmã, esse irmão. Ele já devia ter tomado posse da bênção, nós já oramos. Mas tem gente assim. Nunca recebe o que Deus já deu. E continua pedindo. Senhor, faz um rio de águas vivas passar aqui. Filho, o rio está aí. Meta a cara aí, beba tudo, entra, vai entrando, entra pelos joelhos, entra nada, se entrega, deixa o rio te levar. Ele é aquele que nos perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que veio buscar o que se havia perdido. Ele é a única pessoa do universo que poderia pagar o preço da minha dívida. E não interessa se eu devo só 50. E o pastor Marcos deve 500. Não interessa. Eu tenho que amá-lo. Agora, que chato, né? Pastor Marcos ama Jesus mais do que eu, só porque eu fui menos perdoado? Eu tenho que amá-lo, de ter o coração. Ele é aquele que batiza no Espírito Santo. Entrou em minha casa aquele que batiza no Espírito Santo. Aleluia! Eu preciso falar com esse homem. Eu preciso estar perto desse homem. Eu preciso colar nesse homem. Preciso pegar a minha bênção hoje.
Calvário e Pentecostes, né? Ele é o Cordeiro que batiza no Espírito Santo. Não podemos esquecer disso. Jesus veio à sua casa, lembre-se disso. Ele tem poder, ele tem as asas para te fazer voar mais alto. Toca nele, lava os pés dele, cola nele. Faz igual João, colava nele, debruçava no ombro dele. Pega a tua bênção. Não é uma questão de merecimento, não é uma questão de amor. É uma questão de rendimento total aos seus pés. Rendimento, vamos nos render, né? Então, o avivamento virá quando os homens, voltando só um pouquinho para... Quando os homens caírem aos pés de Jesus. Segundo lugar, quando o avivamento virá? Quando os homens chorarem aos pés de Jesus. Ela estava chorando aos pés de Jesus, né? E as mulheres têm mais facilidade para isso, né? Nós homens achamos que não choramos. Ele não deu água para lavar os pés, isso era uma falta de hospitalidade. Para a época, é claro que a hospitalidade muda muito, né? Eu aqui fui muito bem recebido, 5 da manhã, na hora que eu cheguei na rodoviária, chegou junto comigo o Paulo lá, seu carro, já nos encontramos, pastor, vou lhe levar no hotel, se descansa um pouco, 15 para as 9, alguém vai vir lhe buscar. É a hospitalidade de hoje, né? Daquela época, poxa, você chegou, né, vindo lá da Galileia, os pés cheios de poeira. Eu tenho até um pouco de, lá na Bahia chama gastura. É arrepio, né, aqui, né? Eu vim com 12 anos, ainda falo um pouco baianês, né? A gente tem até um pouco de arrepio, às vezes está com os pés cheios de pó na sandália. É bom chegar em casa e lavar os pés. Não fizeram isso com Jesus. Jesus reclamou? Não. Ele tinha direito de reclamar? Tinha. Tinha o direito de exigir? Tinha. Alguém que conhecesse 1/1000 dele teria tomado a frente e feito aquilo? Teria. Os anjos estavam com vontade de falar, Senhor, deixa eu lavar teus pés, Senhor. Os anjos estavam com vontade de fazer isso. Mas não. Eu vim para servir e não para ser servido. Não reclamou, não falou nada. Mas aí o próprio Simão puxou o assunto, né? Porque o Simão não falou, mas pensou na sua cabeça. O avivamento virá quando compreendermos que convidar Jesus para a nossa casa não é o suficiente. Convidar Jesus para estar aqui na nossa reunião não é o suficiente. Vamos fazer mais. Precisamos fazer mais pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo que Ele pode, pelo seu amor, por tantas coisas. Reconhecer o preço que Ele pagou para o nosso perdão. Nós celebramos a ceia todo mês, porque há coisas que a gente não pode esquecer. Nós cantamos, eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Glória a Deus, que privilégio é o meu de nunca saber. Eu não quero saber, eu só faço ideia. Não é? Mas eu tenho que fazer ideia e eu tenho que ser grato a esse rei que aceitou pagar o preço. Ele que não devia nada. Eu tenho que amá-lo. O avivamento virá então quando os homens chorarem aos pés do Senhor Jesus. As mulheres têm essa facilidade, né? Ela estava disposta a se comprometer com Jesus, mesmo sabendo os riscos. Uma pecadora entrar na casa de um fariseu,
Vai levar? Vai levar. Vocês conhecem o fariseu, né? Religioso, legalista. Eu dou o dízimo até da cebolinha, nasce 10 pés de cebola lá em casa, eu trago um para a igreja. O fariseu era assim, né? Agora imagina uma pecadora, uma mulher da vida fácil, entrar na casa dele. Ela sabia os riscos, mas ela sabia que para Jesus vale os riscos. Agora no início deste século, ali pelo ano 2002, aqui na Colômbia, 2 missionários americanos foram presos pelas Farc. Pediram $500 mil de resgate para cada um. O recado chegou lá na missão e alguns empresários americanos falaram, nós pagamos. A missão falou, não. Nós não negociamos com bandidos. É uma questão entre eles e Deus, porque esses homens, quando foram para missões, eles sabiam dos riscos. Se eles morrerem, aleluia, Deus sabe por quê. Eles vão estar bem. A gente vai amparar a família. Mas nós não negociamos com bandidos. E mandou esse recado. E eles mataram os 2 missionários americanos. Aquela mulher também sabia dos riscos. Mas ela correu risco porque ela estava comprometida com Jesus, porque ela amava Jesus. E ela foi. E ela não deixou passar a sua oportunidade. Jesus vai estar lá na casa do Simão, lá, do fariseu. Eu vou lá. Eu não vou deixar. É a minha oportunidade. Não está longe de mim. Eu vou lá e vou levar o meu presente para Jesus. Vou levar o meu perfume. Agora eu não preciso mais dele. Ela precisava se perfumar para a sua profissão. Agora ela mudou de profissão. Ela agora confia em Deus para sustentar a sua vida. E ela não vai mais fazer o que fazia, porque ela teve um encontro com Jesus, ela foi perdoada dos seus pecados, ela foi lavada, ela recebeu um novo nascimento, ela é uma nova criatura, e ela está grata a Jesus. E nada vai impedi-la, risco nenhum, vai impedi-la dela chegar aos pés de Jesus. Numa reunião de homens, só tinha homens, uma mulher se atreveu, e uma mulher pecadora, a entrar e a chorar nos pés de Jesus. Às vezes nós perdemos muitas oportunidades. Nós perdemos uma lá na Serra do Japi. Eu sei disso porque minha esposa contou e eu não vi. Graças a Deus que Deus me deu outras oportunidades de ver pessoas em cânticos espirituais, mas eu nunca vi um cântico espiritual no trio. Não sei se alguns de vocês já viram. Alguém já viu algo semelhante? Um trio de cânticos espirituais? Né? Coisa meio rara. A CBN é lugar de avivamento. É a nossa vocação, é a nossa raiz. Somos renovados, batistas renovados, mas não vemos ainda o avivamento. E a pergunta, quando virá o avivamento? Vamos para o terceiro tópico que precisamos aprender com essa mulher. Quando os homens amarem intensamente o Senhor Jesus. Simão não reclinou para lavar os pés de Jesus. E a minha reputação? Ele é mestre, é doutor, mas eu sou professor também. Sou do seminário aqui de Bitinga. Né? Só porque ele é doutor, eu vou me lavar os pés dele? Não é só isso. Ele faz muitos milagres, eu não faço nenhum. Ele é um pouco mais que eu, sim, mas eu vou me reclinar. E nós homens, eu sou pastor, né?
eu sou pastor, vou me reclinar. As mulheres estão lá com a cara no pó, orando. E não, eu, pastor, vou pôr a cara no pó aí, vou me render aos pés de Jesus, vou cair no Espírito, aí vou ficar andando feito um bêbado aí, cheio do Espírito. Ah, não, e a minha reputação? Pouco amou, pouco foi perdoado. Puxa vida, precisamos quebrar isso. Eu nunca fui ex-drogado, não, sabe? Eu fico até meio preocupado quando eu falo isso. Eu falo, Senhor, eu quero te amar, Senhor. Porque realmente, né, não sou ex-drogado, não sou ex-nada. Me converti com 17 anos, nunca tinha me prostituído. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, é um privilégio, né? Casar virgem. Ter esse privilégio, essa honra de andar com o Senhor. Aliás, queridos, eu fui essa semana no enterro de um pastor lá de São Bernardo. Ele foi enterrado com 98 anos, ele se converteu com 18, 80 anos servindo ao Senhor. Eu compartilhei ali com aquelas pessoas que ali estavam, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele contou 80 anos, ele aprendeu a contar os seus dias. Então, é um privilégio isso, mais razão nós temos para amar o Senhor. Aí chega o outro que eu fui ex-bruxo, ex não sei o quê, comi carniça, vísceras no cemitério. Poxa, você acha que ele tem o direito de amar mais o Senhor? Não, nós também temos que amar o nosso Senhor. Aquela mulher tinha paixão por Cristo. Dava para ver, todo mundo viu. O risco que ela correu, o perfume que ela colocou, encheu a casa. Ela falou, esse perfume é caro, rapaz. Ela trabalhou para comprar esse perfume e isso era um investimento na profissão dela. E quem não sabia do que ela tinha passado, né, recentemente, da transformação, falou, será que ela não vai fazer falta para ela? Vai, pode ser que faça falta, sim. Se ela vendesse, o dinheiro ia dar para ela se sustentar muito tempo, mas ela falou, não, a partir de agora Jesus vai me sustentar. O Deus que me transformou vai me sustentar. Eu creio, eu sei. E ela, né? Não, essa aqui não é aquela mulher de Betânia, Maria de Betânia, é outro caso. Ela não quebrou o vaso como Maria fez, mas ela também não tinha muito perfume, mas o pouco que ela tinha, ela depositou nos pés de Jesus. E Simão não deu um pouco de óleo, esse óleo barato, o perfume barato que tinha na época, que era costume você dar para os hóspedes mais ilustres. Para qualquer hóspede, era uma boa regra de anfitrião lavar os pés, mas dar um perfume para um hóspede um pouquinho mais ilustre. Se expôs ao perigo, ao ridículo, para fazer um gesto de amor e de gratidão. Não adianta a intenção. Se ela ficasse na casa dela orando, falando, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu iria lá, mas eu não vou não, porque olha, o Senhor sabe os perigos. Não, importante são gestos. Hoje nós temos muito blá blá blá. No Facebook, especialmente depois que meu filho morreu, blá 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 para mim perdeu mais ainda o valor. Gestos. Eu louvo a Deus que daqui dessa região, quando meu filho morreu, olha, pastor Vandir foi lá em São Bernardo me dar um abraço, falou, traga o abraço aqui do pastor Salim. Né? Gesto. Mandar pelo Facebook, você não vai um abraço aí, Deus te console. Será que não é blá, blá, blá? Para Jesus a gente tem que ter gesto. Sim, quando os homens amarem intensamente ao Senhor, amar o Senhor é amar a sua palavra, né? Marcos leu aqui, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Mostre que você ama o Senhor Jesus pelo seu zelo para com a sã doutrina, zelo para ter uma palavra profética. Quando você subir o púlpito, você que é seminarista, você que está aprendendo, você vai orar e falar: Senhor, que eu não fale lá do Corinthians, que eu não fale lá do Brasil, da política, do Temer, mas que eu fale lá da tua palavra, e que essa palavra produza vida. Zelo pela palavra de Deus. Aquela mulher, se alguém lhe falasse: você é uma mudana, ela diria: eu já fui, alto lá, não sou mais, já fui, eu tive um encontro com Jesus, eu fui perdoada por Jesus, eu fui transformada por Jesus. Eu conheço o poder de Jesus que talvez você não conhece. Jesus tem poder para salvar, para libertar, para curar e para batizar no Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas que não se aprofundaram no pecado também não se aprofundam na piedade, da comunhão com Deus, né? Precisamos tomar cuidado para não sermos superficiais. Precisamos receber tudo que o Senhor Jesus tem para dar. E para recebermos tudo, nós temos que dar tudo. Para recebermos tudo que Jesus tem para dar, nós temos que dar tudo que nós temos para Ele. Não basta convidar Jesus para jantar. Como receberemos tudo de Deus se ainda esperamos receber glória dos homens? Não seria essa a motivação de Simão? Mas eu tenho absoluta certeza que não era essa a motivação daquela mulher pecadora, cujo nome nem foi mencionado aqui, mas lá está escrito o nome dela. Ela não espera glória aqui. E nós temos que ser desse tipo. Glória daqui não me interessa. Eu quero a de lá. Vamos concluir para fazermos o nosso coffee break. O avivamento virá quando recebermos Jesus em nossa igreja, quando Ele vier jantar em nossa casa, e nós, especialmente os homens, que as mulheres facilmente terão a atitude certa para com Ele, mas nós, os homens, tivermos a atitude certa para com Ele, honrando, glorificando, amando como tem que ser. Não superficialmente. Por isso eu gostaria de convidar agora para um momento de adoração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, levantar as mãos, como você costuma adorar o seu Rei.